Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar com a leitura do livro Fé, a partir desse ponto, onde isso irá acabar. A palavra diz ao crente onde tudo isso terminará. Esse movimento, que está ganhando cada vez mais força, está condicionando muitas pessoas a acreditar em mentiras. Tem sido demonstrado repetidamente que os proponentes da teoria da evolução não têm qualquer escrúpulo em mentir para promover suas ideias. A imprensa liberal distorce as notícias para criar as falsas impressões desejadas. Enquanto os relatos são dados aos cristãos e ao cristianismo, as mentiras não são incomuns. Qualquer coisa que apole Deus ou as suas reivindicações sobre o homem é muitas vezes distorcida para dar uma impressão errada sobre isso. Em um nível mais individual, vou dar uma paradinha aqui. Irmãos, o, o Meet saiu, eu saí do Meet, o Meet me tirou, entendeu? Peço desculpas aqui. Eu vou estar compartilhando. Tá, os irmãos estão me ouvindo? Sim, Obrigado. O livro ainda está aparecendo aí para vocês? não, sumiu aqui da tela. Não, Obrigado. Ok, irmão, vamos estar iniciando aqui. Vamos estar iniciando do mesmo. Onde isso irá acabar? A palavra diz ao crente onde tudo isso terminará. Esse movimento que está ganhando cada vez mais força está condicionando muitas pessoas a acreditar em mentiras. Tem sido demonstrado repetidamente que os proponentes da teoria da evolução não têm qualquer escrúpulo em mentir para promover suas ideias. A imprensa liberal distorce as notícias para criar as falsas impressões desejadas. E quando os relatos são dados aos cristãos e ao cristianismo, as mentiras não são incomuns. Qualquer coisa que apoie Deus ou as suas reivindicações sobre o homem é muitas vezes distorcida para dar uma impressão errada sobre isso. Em um nível mais individual, mentir se tornou algo comum em nossa sociedade e agora é aceito por muitos. Satanás é autor de tudo isso, pois é mentiroso e pai da mentira.
João 8,44. No entanto, Deus, que não pode mentir, terá a última palavra em tudo isso. Os irmãos que estão em comunhão quiserem comentar, fique à vontade. A operação do erro. Depois que o Senhor vier, sem dúvida, as maiores mentiras já ouvidas neste mundo serão divulgadas, e os homens que rejeitaram o Evangelho crerão nelas. Nós lemos em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo do 11 ao 12. É por isso, Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqueles que acreditarem nesta terrível ilusão serão principalmente aqueles que viveram e ouviram a palavra de Deus, mas a rejeitaram. Será porque não receberam o amor da verdade para se salvarem? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. A necessidade interior do homem pela fé em algo fora de si mesmo culminará em sua crença naquilo que Deus chama de a operação do erro. Que nós que conhecemos o Senhor, evitemos cuidadosamente ter qualquer parte neste pensamento. Enquanto vivemos e nos movemos em um mundo que é cada vez mais caracterizado pelo humanismo e um foco no homem pecador, é fácil para os nossos próprios valores morais se tornarem distorcidos. Nosso único recurso é a palavra de Deus, que nos dá a verdade e a sabedoria para cada situação que podemos encontrar. Por outro lado, nosso coração possa ir em direção àqueles que, presos na telha de Satanás, estão indo para o seu terrível destino. Que possamos usar todas as oportunidades para trazer Cristo diante deles e apontá-los para o único que é digno de nossa fé. Os irmãos sempre têm explicado que quando chegar esse tempo que vai ter a operação do erro, vão ser mentiras tão absurdas e só mesmo, como está descrito aqui no texto, né? Os que não receberam o amor da verdade vão acreditar, né? E a gente viu um crescimento, né, de fake news e que o próprio autor fala de uma imprensa liberal, né? E se somando a outros sistemas, governos, tal, e fala a parte também de
de empresas, né? Tudo que envolve também os poderes, né, do mundo, vão estar agregadas a tudo isso aí, a essa operação. E, infelizmente, esses irmãos não, né, que não receberam o amor da verdade, eles vão estar acreditando nessas mentiras. E se eu tiver errado, irmão, me corrijam, esses que rejeitaram o amor vão cultuar o anticristo. Vamos estar continuando aqui. Próximo assunto, fé e carne. Gênesis 3, 4 e 5 são capítulos muito importantes. Eles nos mostram a produção das duas grandes energias que, até hoje, animam toda a cena moral ao nosso redor. Essas duas energias são a energia da carne e a energia da fé, isto é, da velha natureza e da mente renovada. A energia da carne. A mentira da serpente prevaleceu para produzir a primeira delas. A serpente chama a atenção da mulher com palavras em que havia alguma sugestão prejudicial ao seu Senhor e Criador. Era uma mentira, embora sutilmente transmitida, o único instrumento pela qual ele poderia alcançar e tentar Eva. Ela ouve e responde, as suas faculdades assim alistadas. Logo estão em ação na causa do seu sedutor. O princípio, que é chamado de carne, é produzido e começa a funcionar imediatamente. O caso de Caim. Mas o funcionamento deste mesmo princípio, assim produzido em Adão pela mentira da serpente, se manifesta de outras maneiras depois de Caim. Caim, que era do maligno, ele se torna um lavrador do solo, mas ele o cultiva, não como um sujeitado a uma pena, mas como alguém que tiraria algo desejável do solo. Embora o Senhor o tenha amaldiçoado, ele deseja conseguir algo por si mesmo, independente de Deus. Nada é mais piedoso, mas de acordo com a mente divina a nosso respeito, do que comer o nosso pão com o suor do nosso rosto, obter alimento e vestuário com trabalho duro e honesto. É uma benção, é uma bela aceitação da punição do nosso pecado em uma reverência aos justos pensamentos de Deus. Mas obter das produções do solo amaldiçoado o que deve ser um erro, o que deve ministrar para o nosso deleite, nossa honra e nossa riqueza, no esquecimento do pecado e do julgamento de Deus. Está apenas perpetuando nossa apostasia e rebelião. Existe a inimizade da semente da serpente contra a semente da mulher. Caim, que era do maligno e matou a seu irmão,
E por causa que, pera, Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E porque causa o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Essa foi a causa. Foi a inimizade do pecado contra a piedade, a inimizade da mente carnal contra Deus, a cobiça do velho homem, a cobiça da carne contra o espírito. Foi o ódio do mundo a Cristo, porque ele testificou que as suas obras são más. Não é. A mente da carne é inimizade contra Deus. Vou estar lendo aqui de novo. As suas obras são más. Não é. A mente da carne é inimizade contra Deus. Tal é a carne, a velha natureza. Na história de sua produção e no curso e no caráter de suas ações, ela é agora exatamente como era antes. Ela reage o curso deste mundo sob Satanás, mas também é encontrada em cada um de nós, se houver provisão para ela. Mas devemos conhecê-la de onde veio e como funciona, e mortificá-la em seu princípio e em seus atos, em todas as suas próprias energias nativas que continuamente assediam a alma. Irmãos, se quiserem que reler alguma parte, fique à vontade para falar também, né? A atividade da fé. Mas agora nos voltamos para as outras atividades que encontramos produzidas e atuantes nesses maravilhosos capítulos. A atividade ou energia da fé, produzidas pela palavra de Deus por meio do poder oculto, mais efetivo do Espírito. Enquanto Adão estava na condição que o pecado havia reduzido, enquanto ele ainda era o homem acusado e culpado sobre as árvores do jardim, a palavra do Evangelho, a notícia do conquistador morto, que sofreu a penalidade, a semente da mulher, chegou ao seu ouvido, e ele nasceu de novo da semente incorruptível, a palavra da verdade do Evangelho. Ele sai assim como ele era, mas ele surge no sentido da salvação e da vitória que a graça de Deus havia produzido para ele. De acordo com isso, ele fala da vida. Ele chama a esposa de a mãe de todos os viventes. Há algo verdadeiramente maravilhoso e excelente nisso. Morto, como ele mesmo era, em ofensas e pecados. Ele fala de vida, mas fala disso em conexão com Cristo e somente com Ele. Ele não se dá nenhum memorial vivo. Ele não se liga ao pensamento ou menção à vida, mas apenas à semente da mulher, de acordo com a palavra que tinha acabado de ouvir. Não, ele insinua que ele sabia muito bem que havia perdido todo o título e poder da vida, e que estava inteiramente em outro.
que estava na semente prometida para ele, que a vida encontrada em outro era para o seu uso. Ele não tinha nenhuma dúvida. A prova disso é que ele sai do lugar de vergonha e culpa para o lugar de liberdade e confiança e para a presença de Deus. É só uma observação aqui, eu creio que seja ocupa, né? A, a prova disso é que ele sai do lugar de vergonha e ocupa para o lugar de liberdade e confiança para a presença de Deus. A fé recupera, a fé recupera Deus. Ele recupera Deus. Ele o havia perdido e se afastou dele. Ele o perdeu como seu criador, mas agora o reconquistou como seu salvador na semente da mulher em Cristo. Sua justiça, essa simplicidade e ousadia da fé, são exatamente segundo a mente de Deus. Nada poderia ter sido tão gratificante para ele assim, e, consequentemente, empenhou disto, ele primeiro faz uma túnica de peles para Adão, e então, com suas próprias mãos, ele cobre seu corpo nu. Cristo é agora tudo para esse pecador perdoado. Da mesma forma, pela fé, Eva exulta na promessa. É o gozo e a expectativa de seu coração, e a religião de Abel é inteiramente formada por isso. As penalidades de suor do rosto e a tristeza de coração parecem ter sido esquecidas. E o que é profundamente a ser considerado é que a terra é segurada levemente enquanto Jesus foi firmemente agarrado. Adão recuperou o próprio Senhor e parece nunca mais voltou a ser um cidadão do mundo. Mas o mero lavrador do solo, de acordo com a designação divina, por um período para depois deixá-lo e compartilhar o fruto pleno da graça e redenção no qual ele agora confiava, em outros mundos. A energia da carne ou da velha natureza é produzida e começa seu trabalho. A energia da fé também é produzida nas almas dos eleitos e exibe seu poder de uma forma muito abençoada. Nós aprendemos nossas próprias lições aqui. Nós carregamos as duas energias em nós. Pela natureza e pela graça, nossa alma tem conexão com Cristo, como Adão, Abel ou Sete. E esperamos pela transladação de Enoque. Gênesis 5, 24. Irmão, se tiver algum parágrafo que não foi lido corretamente, fala, por favor, tá?
Fé, o que é isto? Neste dia de dúvida, uma questão é de suma importância para todos nós. O que é fé? Da resposta que podemos dar a essa questão, muito depende tanto no presente quanto no futuro. Talvez a resposta mais simples nos seja dada a palavra de Paulo, proferida durante a violenta tempestade que ocorreu em sua viagem a Roma. As circunstâncias, as circunstâncias eram as mais angustiantes. Durante vários dias, o navio no qual ele navegava foi jogado para cima e para baixo no mar Mediterrâneo, com todas as perspectivas de perda total. Quando seus companheiros de viagem estavam em desespero, ele contou a eles a simples mensagem que lhe foi transmitida por um anjo de Deus, que não se poderia uma vida sequer de todos, que não se perderia uma vida sequer de todos os 276 a bordo do navio. Ele acrescentou: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Atos 27 e 25. Eu creio em Deus. Aqui nós temos todo o segredo da fé, porque creio em Deus. O primeiro homem e mulher neste mundo perderam a confiança em seu Criador quando no jardim preferiram receber a palavra da serpente. Desde então, tem sido comum para o homem desconfiar e desacreditar do seu Deus. Fé é o retorno da alma à confiança original do homem em seu Criador. Que a voz de Deus seja ouvida hoje por aqueles que desejam ouvi-la. Certamente, é concebível que o Deus de amor e bondade insondáveis deixaria a vasta família humana sem alguma luz para iluminar suas trevas? O pensamento é antinatural e impossível. Onde então a voz divina pode ser ouvida? Nas Escrituras, que são inspiradas por Deus, como Paulo assegurou a Timóteo há muito tempo, que valorizemos a confiança nos escritos sagrados, aceitando-os como a própria palavra de Deus. Se desistimos deste, tudo se foi. Táticas do inimigo. Nosso arqui-inimigo Satanás sabe bem onde está a chave da situação e, portanto, seus esforços persistentes em todas as épocas para arrancar as escrituras das mãos humanas. Suas táticas mudam com o passar do tempo, em uma estação despertando as autoridades seculares para uma epidemia de queima da Bíblia. Em outra temporada, enchendo a atmosfera religiosa com críticas profanas. Mas qualquer que sejam as táticas, o objetivo é sempre o mesmo: destruir tanto a fé como aquilo em que a fé repousa.
Irmão, se tiver alguma. Se alguém levantar a mão ou fazer algum comentário no chat, me avisem, porque eu não consigo visualizar do livro, tá bom? Varões, eu creio em Deus. Na Bíblia, Deus me fala dos meus pecados, humilhando-me até ao pó. Realmente, ele me adverte em escritos que nunca me enganarão, quais devem ser as consequências do pecado. Mas, e melhor do que tudo, ele revela para mim um coração de afeição infinita, que não impediu até mesmo o sacrifício do seu próprio filho amado, que homens pecadores pudessem, em uma base perfeitamente justa, ser salvos e abençoados para todo sempre. Certamente, tal Deus é digno de toda a confiança e amor do meu coração. O puxão. Um menino estava empinando sua pipa um dia, desaparecendo de vista, longe, longe. Ele havia subido até que nenhum ponto fosse visto, mas ele ficou ali segurando a linha, sereno, como você sabe que tem uma pipa, perguntou um transeunte ao ver a visão do menino parado ali, olhando para cima, seu cabelo todo despenteado pela brisa suave. Você tinha uma pipa e uma linha, mas onde está a pipa? Você não vê nada. Talvez tenha desaparecido, levado para longe daqui. Como você sabe que ainda está lá em cima? Eu sei que está aí, riu o menino em voz alta. Seus olhos penetrantes fixos em uma nuvem redonda. Eu não preciso vê-la. O vento está forte e minha pipa está lá em cima. Eu sinto o puxão. E assim é na vida do cristão. Temos uma âncora na direção do vento contra o estresse e a luta. Pode haver ventos e nuvens, podem correr. Não precisamos duvidar dele. Manteremos nosso lugar, serenos e firmes. Não estamos sozinhos. Lá em cima está Jesus. Ele está no trono. Sabemos que ele está lá. Nosso coração está cheio de confiança. Sentimos seu puxão. Invisível, ele está ao olho humano. E o cético, zombeteiro, tende a clamar: o que você espera? É tudo um sonho, um mito nebuloso. Você não viu nenhum Cristo, mas podemos continuar serenamente enquanto isso. Não precisamos vê-lo. Sentimos seu sorriso e logo veremos, pois a fé é plena de paz e segurança, sentimos seu puxão. Que a autora Mary Burns.
Irmãos, chegamos ao final. Vou voltar aqui para o Meet. Deixa eu ver quem está aqui. O que é que os irmãos acham? Alguma sugestão para a gente estar aproveitando esse tempo? O irmão Adelmo levantou a mão, pois não, irmão? Eu gostaria de saber, irmão, sobre fé e pensamento positivo são a mesma coisa? Irmãos, eu entendo que não. Porque a fé é você ter esperança naquilo que você não vê com os olhos, né? E até uma roupa pode me dar autoconfiança, um pensamento positivo. Entendeu, irmão? Entendi. Sabe, eu posso ganhar uma bonificação da minha empresa amanhã e minha autoconfiança ir lá para cima. Eu creio que nós temos a fé que Deus enxertou em nós para crermos no Senhor Jesus, e essa é a fé da gente que não tem nenhuma responsabilidade. Mas temos também o exercício de fé naquilo que a palavra nos exorta a obedecer, né? Sim. Que a palavra diz, a doutrina nos diz como devemos agir em algumas situações, aí é nossa responsabilidade. Porque muitos irmãos, como nós já lemos aqui, né? Vão se deixar se levar por outras doutrinas ou por outras questões, ou se apegar mais às coisas do mundo, né, irmão? E eles podem desfalecer da fé. Eles não perdem a salvação. Eles não perdem a salvação. Então, lembrando que cada um de nós temos esse exercício diante do Senhor. Essa questão de... A pergunta foi boa também, porque se passamos por aflições, é um exemplo, tá? E o irmão pode fechar seu microfone. Obrigado. Se passamos por aflições e não temos esse exercício de, mesmo a gente da aflição, crer que o Senhor, ele tem nos ajudado, tem nos dado paz com Deus, paz diante das aflições, irmãos, podemos também desfalecer da fé. E aí muitos podemos cair no erro de buscar essa... Lembra aí, irmão, a palavra que você falou? Pensamento positivo. Pensamento positivo, que vem das religiões orientais, se eu não estiver errado, né?
né? Essa coisa de pensamento positivo. Então, se algum irmão também puder ajudar aí, agradeço. É uma coisa também para complementar, irmãos, para entendermos melhor a questão da fé, com exemplos, né? Então fica mais fácil de entender. Se lembrarmos lá de Abraão, né? Quando era Abrão ainda, né? E Deus fala com ele, né? Que era para deixar a terra dele, a parentela, e ir para um outro lugar, né? Que Deus ainda ia mostrar para ele. E ele simplesmente creu, ele acreditou no que Deus falou. Isso é fé. E como é que a gente sabe que isso é fé? E ele também soube que era fé. Quando ele saiu da casa dele, da parentela dele, e continuou. Então esse é um exercício de fé. Como é que eu sei se eu tenho fé ou não? Se Deus me deu a fé ou não? E o quanto de fé eu tenho? Porque ainda tem quantidade também de fé. E a gente vai ver isso no exercício, na prática, no dia a dia. Também o próprio Abraão. Deus fala com ele para sacrificar o próprio filho, o Isaac. E o que ele faz? Ele acredita na palavra de Deus. Ele acredita em Deus. Ele acredita que Deus tem poder para trazer o filho dele de volta, de ressuscitar o próprio filho, porque ele creu que foi o próprio Deus que o deu. E então, se Deus me deu um filho, porque ele agora pede para que eu tire ele, para matá-lo, e por que ele não pode me dar de volta? Então ele creu sem ter nenhuma dúvida disso. Isso é fé. Ele tinha certeza do resultado, mesmo sem ele estar enxergando ainda o resultado. Ele só estava vendo ali, ouviu a palavra, creu, mas ainda não tinha um resultado. Então isso é fé. Eu creio no resultado. E o que é crer no resultado? É não ter nenhuma sombra de dúvida. Nenhuma sombra de dúvida. E foi o que Abraão fez. Ele pega o filho, prepara tudo, e a gente vê que tem um preparo, que tem dias antecedentes, até chegar o dia certo, que vai acontecer. E ele passa todo esse período, né, se preparando, acreditando, e vai até o momento de consumar ali o ato. Quando nós conhecemos a história, né, ele é impedido ali pelo Senhor de concluir o seu ato, mas ele iria concluir. E por quê? Fé. Isso é acreditar na palavra de Deus. Deus falou, ele acreditou, sem ver o resultado. Então, é diferente de pensamento positivo. Isso não é um pensamento positivo. Isso é acreditar na palavra de Deus, confiar nele. E é como eu já falei, vou repetir, é não ter nenhuma sombra de dúvida sobre o resultado. É mais ou menos isso, irmãos. Tranquilo, irmão? Deu para... Irmão Leones, fica à vontade. Nesse assunto ainda do irmão aí, eu queria fazer outra pergunta em cima desse assunto. A fé é confiar, ter a plena confiança em Deus, né? E autoconfiança é confiar em si próprio, seria isso? Então, irmão Leandro, se eu entendi aí a sua pergunta, o confiar em si mesmo, em si próprio, é totalmente ao contrário. Então, se eu tenho fé em Deus, eu não tenho fé em mim. Se eu tenho fé em mim, eu não tenho fé em Deus. A fé em Deus, ela é exclusiva. E quando eu creio em Deus, eu confio em Deus, é porque eu não creio em mim, não confio em mim. Tenho certeza absoluta da minha fraqueza,
de que não sou capaz de nada, de que sou vim do pó e volto para o pó, o homem não é nada. Então, quando eu tenho fé realmente em Deus, creio em Deus, confio em Deus, na sua palavra, é porque eu tenho total certeza que eu não sou nada. E não existe nenhuma confiança em mim. É zero confiança, eu não acredito em mim. Não acredito. Somente em Deus. E é como eu falei, sem nenhuma sombra de dúvida. Então, a palavra de Deus tem poder? Se eu falo isso, eu tenho que crer nisso. Eu não posso falar a palavra de Deus tem poder e duvidar dela. Ou passar alguma sombra de dúvida sobre ela. Então, se a palavra diz que Deus liberta, que Ele nos libertou, que Ele nos salvou, que já perdoou todos os nossos pecados, eu não posso ter nenhuma sombra de dúvida quanto ao que Deus disse. Eu tenho que ter um coração sincero. Isso é fé, isso é crer, isso é confiar no que Deus disse. Se Ele diz que meus pecados estão perdoados, eles estão perdoados. Se Ele disse que eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Se Ele disse que eu fui abençoado com todas as bênçãos, eu fui abençoado com todas as bênçãos. Não é algumas, são todas. E aí eu não posso ter nenhuma sombra de dúvida quanto a isso. E aí, claro, isso é algo interno, mas que vai se manifestar também no nosso exterior, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Então, se a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará, eu não posso ter dúvida de que estou liberto. A palavra de Deus é verdade ou não? Se a palavra de Deus é a verdade, se Cristo é a verdade, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se eu creio, se eu confio que essa palavra é de Deus e a palavra de Deus é poderosa, eu estou liberto. Se eu estou liberto, o diabo não pode mais me enganar. Ele não pode mais dizer, você ainda cai, aquele pecado ali está te dominando, ou aquilo ali ainda te domina. Mas como isso me domina se eu estou liberto? Então a vida do cristão é uma vida de fé, o tempo todo. Claro que também a fé pode ser sufocada, ela pode ficar apagada, como você também pode, nós podemos também extinguir a ação do Espírito Santo em nossas vidas, podemos entristecer o Espírito Santo, podemos perder a comunhão, e tudo isso pode atrapalhar uma vida de fé. Tudo isso pode atrapalhar uma vida de fé. Não significa que eu não tenha fé, porque se Deus me deu, Ele não toma. Eu tenho fé. Mas isso pode acontecer, de ter uma fé sufocada, e aí passar a gerar dúvidas. E você fica até com dúvida se realmente tem fé ou não. Mas tem que ver a raiz do problema, o princípio do problema. Pode ser que eu passei mais alimentando a minha carne do que o espírito. Dei muito mais lugar à velha natureza do que a nova vida, do que a vida que agora tenho, né, no Espírito Santo, guiado agora pelo Espírito Santo. Totalmente liberto, totalmente salvo. Então, essa vida de fé tem que ser o tempo todo. Como a gente viu aí no livro, né? O mundo jaz no maligno, Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso e o pai da mentira. Então essa é a grande arma de Satanás. A ilusão, o engano, ele vai ficar... Então quase tudo que a gente aprende, o que a gente estudou, o que viu por aí no mundo, e até ensinado pelos próprios pais às vezes, e achando que estava sendo ensinado corretamente. Sempre pense bem, vai refletir na Bíblia, que está muito mais para ser mentira do que para ser verdade. Olha quantos anos, né, o homem está sobre a terra, Satanás também aqui, e conhecendo muito bem o homem, e trabalhando na sua força principal, no seu principal ardil ali, que é a mentira, que é o engano. Então a gente precisa realmente estar sempre
questionando tudo que aprendeu, tudo que já ouviu, tudo que vê, mesmo parecendo que é bom, parecendo que é correto, à luz da palavra de Deus. E em comunhão com Ele, para que realmente a gente possa andar por fé, andar na verdade. Porque, do contrário, poderemos estar nos enganando ou sendo enganados. Porque a carne ainda está em nós, ainda estamos no mundo que jaz no maligno, no pai da mentira. Então é muito importante entender isso, conhecer, para que a gente possa realmente andar por fé. A gente vai encontrar também andar no espírito e não na carne. Então esse tem que ser um exercício diário, não podemos perder isso. E isso é feito tanto no coração, de forma interna, como também externa, com a leitura, com as atitudes, as palavras, os pensamentos. Então tudo isso tem que ser algo, né, diário, entendendo o que é esse mundo, entendendo a nossa fraqueza, a nossa realidade, e também entendendo o poder da palavra de Deus, a fé que Ele nos deu, o quanto é importante confiar no que Ele disse, nunca em nós, mas no que Ele disse na sua palavra. E a gente pode também lembrar de quando o próprio Senhor Jesus foi tentado lá no deserto, e Ele vencia Satanás como? Sempre a palavra. Porque a palavra de Deus tem poder. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades, as hostes espirituais aí nos lugares celestiais, né? Então, e vence como isso daí? A palavra. A fé. Se eu não acreditar, não vai adiantar nada. Se eu não acreditar na palavra de Deus, se eu não acredito em Deus, não adianta nada. Essa palavra não vai ter nenhum significado para mim. E nenhuma força em mim. Ela só terá força, só terá poder se eu creio no emissor da palavra e na própria palavra. Do contrário, não vai adiantar nada. Tranquilo, irmão Leônidas? Tranquilo. É porque a gente tem que ter também muito cuidado, já que também o irmão até colocou aqui, né, que é o evangelho de hoje, né? Desculpe a palavra, mas é o crente super poderoso, né? É o crente que pode tudo, que faz tudo. É o evangelho, mas devemos se apegar à doutrina, né? E como o irmão Isaac trouxe aí exemplos e a palavra, irmão, é que nos alimenta e fortalece a nossa fé. O irmão Jorge Santos colocou aqui também, né, na Bíblia, a fé é uma confiança pessoal em Deus e na sua palavra, que se manifesta em ações práticas e obediência. É a base da vida cristã e a única maneira de ter acesso a Deus e à vida eterna por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Bom, irmão, já são 9h24. Algum irmão que esteja em comunhão quer fazer algum comentário, explanar alguma coisa? Só mais um ponto, irmãos, para refletirmos. A gente vai ver, até o escritor colocou aí também no livro que teve governos que mandou queimar a Bíblia, né?
tempos em que a palavra ficou ali no latim, né? Então só a Igreja Católica tinha acesso, até que veio ali a reforma, né, com Lutero, e houve aquela mudança. Mas olha como a gente tem que entender como o adversário trabalha. Então sempre foi tentando minar a palavra, esconder a palavra, e quando ele não conseguiu mais fazer isso, esconder a palavra, queimar a palavra, né, extinguir totalmente a palavra de Deus, o que se faz? Torce a palavra, falsifica a palavra. O que nós vemos, o que nós mais vemos hoje nas religiões? Principalmente as ditas cristãs, de torcer a palavra, não ler a palavra, não dar o devido valor à palavra. A maioria dos irmãos que passaram por alguma denominação vai se lembrar das reuniões, dos cultos. A maioria era aproximadamente 80%, 90% de qualquer outra coisa e 10% a palavra de Deus. Ainda, talvez eu esteja até sendo modesto. Tinha lugares que era só 1% a palavra de Deus. Tinha de tudo. E deixavam sempre a palavra para o final, quando a plateia já estava cansada, desanimada, muitos já cansados, já pensando nos seus afazeres, ou no dia seguinte, aí agora vinha a palavra, no final. Olha como é que pode, né? Mas pode, né? Porque está na direção errada. Na direção errada, está tudo certo. É isso mesmo que tem que acontecer. A palavra para o final, pouco tempo para a palavra, mas passar a maior parte do tempo cantando, dançando, pulando, comendo, bebendo ou qualquer outra coisa. Então, só para a gente ter uma noção de como o adversário trabalhou em cima disso, tem trabalhado de forma árdua em cima dessa questão da palavra, porque ele sabe que a palavra de Deus tem poder. Deus fez tudo falando, haja, apareça, e as coisas surgiram, apareceram. É o poder da palavra, é a palavra de Deus. E que possamos, que o Senhor nos ajude a amar a sua palavra e que ela possa sempre fazer guarida em nossos corações, para que a gente não seja mais enganados. Ok, irmãos. Já está chegando o nosso horário. Se o irmão já tiver em mente algo que a gente já possa deixar no próximo sábado, ou durante a semana, ou até mesmo, né? Se tiver alguma leitura também, o irmão pode estar colocando no grupo. E aí nós vamos estar iniciando no próximo sábado. Irmão, vou estar tirando a gravação. George, você pode agradecer? Está pedindo aqui, Isaac? Pode ser, Isaac? Vamos. Vou tirar a gravação, tá?